aí, galerinha da Química, estamos aqui para mais uma aula. Eu sou a professora Sabrina e junto com o professor Almeida nós elaboramos uma aula bem bacana para vocês. Vocês já estão basicamente expert em nomenclatura de hidrocarbonetos, não estão? A gente já conheceu os alcanos, viu lá que são todos aqueles hidrocarbonetos que apresentam somente ligações simples entre os átomos de carbono. Nós vimos também os alcenos, que são aqueles hidrocarbonetos insaturados, a qual a insaturação é uma ligação dupla. Conhecemos os alcadienos ou simplesmente dienos, que é quando nós temos duas ligações duplas no mesmo hidrocarboneto. Vocês também viram os alcinos, que é quando a gente tem as ligações triplas. Vocês viram os ciclanos, os ciclenos, os aromáticos, que são aqueles hidrocarbonetos todos de cadeia fechada, sendo que os cicloalcanos, eles são os hidrocarbonetos de cadeia fechada de ligações somente simples, né? Ou seja, carbonos saturados. E os cicloalcenos são aquelas cadeias fechadas onde os nossos carbonos têm uma insaturação, que é a ligação dupla. Já os aromáticos são aqueles que são ali que tem a presença do nosso benzeno, né? Então aí a gente fechou? Nada, galera, a gente está só começando, estamos só esquentando. Lembra que eu falei que as coisas elas vão, digamos assim, acumulando, vão se agregando, se agregando? Pois é, a gente viu o que é a química orgânica, daí a gente viu o que é o carbono, conhecemos as cadeias carbônicas, as suas classificações, entramos nas funções. E agora que nós estamos falando de nomenclatura, e até então vocês viram somente nomenclatura de cadeias não ramificadas, hoje nós vamos falar sobre o que é as ramificações, ou seja, o que são os grupos substituintes e como a gente faz para dar a nomenclatura desses compostos quando eles apresentam essas ramificações. Primeiro ponto, não se desespere. Se você se desesperar, e aí a gente não vai conseguir fazer uma troca legal, você não vai entender e as coisas não vão fluir. Vamos remeter lá na sua mente, volta lá no passado, nas nossas primeiras aulas, onde vocês aprenderam sobre classificação de cadeias. Lembram lá? Vai lá, mentaliza. Nós falamos sobre as cadeias e elas podem ser classificadas de acordo com alguns critérios. E aí a gente viu a classificação lá, onde nós tínhamos a cadeia que ela pode ser aberta ou fechada, né? Nós temos situações de cadeia mista, mas a gente vai ver mais para frente. Então, classificação simples, aberta ou fechada. Normal, que é quando a gente diz que a cadeia tem apenas duas extremidades livres. Ou ramificada, que é quando a gente tem mais de uma extremidade livre. E aí, galerinha, tem uma coisa interessante sobre as ramificações, é que elas não ocorrem somente nas cadeias abertas, não. As ramificações, elas também podem ocorrer nas cadeias cíclicas, nas cadeias fechadas. Então, o que vai ser essa ramificação? É quando da minha cadeia principal surgem ligações que saem do meu carbono da cadeia principal para fora da minha cadeia. Professora, eu não entendi. Não tem problema. A gente vai ver os exemplos, ver os conceitos para você fixar melhor. Então, vamos lá para a gente ver direitinho o que nós vamos abordar na nossa aula de hoje. Primeiro ponto, já que eu falei que nós vamos ter que saber qual é a cadeia principal, primeiro, nós vamos trabalhar o que é isso, né? O que é cadeia principal para a gente poder estar abordando a nossa aula. Como que eu vou definir uma cadeia principal? E aí eu vou passar para vocês alguns critérios. Outro ponto que nós vamos abordar são os grupos substituintes. Gente, familiarize com esse nome, grupos substituintes, porque é o nome mais requintado, é mais chique de falar. Mas os grupos substituintes nada mais são do que os radicais, ou seja, as ramificações, os grupos que vão estar ligados na nossa cadeia principal. Sempre que você tiver qualquer grupo ligado a essa cadeia, ele é chamado de substituinte, porque digamos que ele está substituindo
uma das ligações do nosso carbono que iria acontecer com o hidrogênio, ele foi lá e fez a ligação e entrou na nossa cadeia, certo? O que mais que nós vamos observar na aula de hoje? A nomenclatura das cadeias ramificadas. Então, a gente fecha um conceito sobre hidrocarbonetos e esse mesmo conceito, galerinha, vai servir para a nomenclatura das funções que nós vamos conhecer nas próximas aulas. E aí remete aos álcools, cetonas, aldeídos, aromáticos, que nós vamos trabalhar um pouquinho lá na frente. E aí a gente vai remeter a éster, éter, a todas as funções que nós vamos conhecer no decorrer dessa unidade e até nas próximas, porque a nomenclatura a gente não vai deixar de usar, nós vamos estar trabalhando esse conceito da nomenclatura e da definição de cadeia principal. Então, para que vocês não infartem de ansiedade, vamos conhecer o conceito de cadeia principal. Vamos ficar ligadinho na nossa aula lá para vocês aprenderem junto comigo. Então, o que vai ser a nossa cadeia principal? Como nós estamos falando de hidrocarbonetos, nós vamos usar os hidrocarbonetos como os nossos exemplos. Mas esse mesmo conceito se aplica às outras funções, tá? Cadeia principal de um hidrocarboneto é, olha só, a maior sequência que contenha as ligações duplas e triplas, se elas existirem, entre os átomos de carbono. A maior sequência de quê, professora? De carbono. Então, quando você tiver, vou fazer um exemplo aleatório aqui, aleatóriozão. Quando você tiver uma situação e você não consegue definir qual é a tua cadeia principal, para poder, ó, observe, eu tenho 1, 2, 3 extremidades livres, né? Na nossa cadeia aí. Isso quer dizer que essa nossa cadeia, esse nosso colega aqui, é um composto ramificado. Para que a gente possa fazer a nomenclatura dele, eu vou ter que observar, primeiro ponto, qual é a cadeia principal. Se eu tiver ligação dupla ou tripla, essas ligações obrigatoriamente têm que estar na minha cadeia principal. Então, digamos que eu tivesse uma ligação dupla aqui, a minha cadeia principal teria que englobar essa parte, aonde a ligação dupla está. Professora, e vai seguir linha reta? Vai depender de quê? Da maior sequência de átomos de carbono. Então, digamos que na linha reta, eu vou dizer que eu vou tentar ver se a minha cadeia principal é a linha reta. Ficaria 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, certo? Mas e se a minha sequência for essa? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em qual sentido eu tenho mais átomos de carbono? Uma maior sequência. E aí, galera, qual é? Esse aqui, né? Ó. Esse aqui é a minha maior sequência de átomos de carbono. Então, esta é a minha cadeia principal. Ela contempla a ligação dupla e contempla a maior sequência, que é um dos critérios. Mas então, se essa é a nossa cadeia principal, quem é esse cara aqui, ó? Esses dois carbonos que estão ali. Se a gente completar as ligações dele, vai ser CH2 e aqui CH3, né? Quem é esse cara? Ele vai ser o que nós chamamos de ramificação, ou radical, ou ainda grupo substituinte. Ele está substituindo uma das ligações deste carbono e se ligando à nossa cadeia. Por isso, o grupo substituinte. Quando a gente for dar a nomenclatura, agora a gente vai ter que adicionar esse critério. Definir qual é a nossa cadeia principal a partir desses critérios. Se tiver ligação dupla, a ligação dupla tem que fazer parte da nossa cadeia principal, dupla ou tripla. E tem que ter a maior sequência de átomos de carbono. Ou ainda, ela tem que ter a maior quantidade de ramificações. Então, eu vou ter lá, quando a minha cadeia, nos dois sentidos, ela tiver a mesma quantidade de carbonos, em vários sentidos tiver a mesma quantidade, eu vou ter que usar critérios para definir qual é a principal.
Qual vai ser o critério? As ligações duplas ou triplas, aquela cadeia principal que vai gerar maior quantidade de ramificações, né? E aí eu vou conseguir definir a minha cadeia principal. Tem alguns exemplos aqui pra gente, ó, de cadeia principal. Observem. O que eu vou definir aqui? Primeiramente, a cadeia principal, ela não é a mesma coisa que composto. O composto é tudo que está ligado ali na nossa estrutura. E cadeia principal vai ser somente a maior sequência de átomos de carbono que aparentem lá, que apresentem suas ligações duplas e triplas se existirem, ou o grupo funcional do nosso composto. Nesse caso aqui, qual vai ser a nossa cadeia principal? Essa daqui, ó. Tem a maior sequência de átomos de carbono, né? Tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se essa é a nossa cadeia principal, esse cara aqui, ele vai ser quem? A nossa ramificação. Fazendo com que esta cadeia seja uma cadeia ramificada. Então, isso serve para a gente observar, galerinha, que a nossa cadeia principal, ela nem sempre vai ser linear. Em algumas situações, quando você for fazer a contagem da quantidade de átomos de carbono, ele vai ter mais carbono em sentidos diferentes do que no linear. Porque aquilo ali, galerinha, é só uma representação de como seria a estrutura do nosso composto. Então, a gente não pode se apegar de que o linear vai ser a nossa cadeia principal. Você sempre vai observar. Tem ligação dupla? Tem ligação tripla? Se tiver, elas têm que fazer parte da nossa cadeia principal. E aí você depois vai observar a sequência de átomos de carbono. Ah, professora, eu contei e na linha reta dá, digamos, 7 e se tiver para baixo também dá 7. O que eu faço? Aí você vai ver qual contempla ligação dupla ou tripla ou qual aquela que vai gerar a maior quantidade de ramificações. Mas a gente tem mais exemplo para trabalhar para você ir se familiarizando. Vamos lá para a gente conhecer? Então aqui, olha, esse é um esquema que muitas das vezes se torna difícil você determinar qual é a cadeia principal. Você pode pensar, eu acho que é essa daqui. Desculpa. Mas essa daqui, ela vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Será que ela é a cadeia principal? O que mais? Qual a outra sequência que pode ser? Ah, pode ser essa daqui. Vamos observar. Essa daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono também. Então, ali meio que tanto faz qual poderia ser dessas duas, ou linear ou para cima. Mas e essa outra aqui, ó? Que faz isso aqui. Observem. Ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Então, neste caso, essa é a nossa cadeia principal. Os restantes, os outros carbonos, os outros grupos que estão ligados a ela, nós chamamos de ramificação. Ok? Sempre nesse quesito. Ah, professora, mas e se tivesse uma ligação dupla? Bem aqui. Aí, a ligação dupla seria um critério que iria definir que a nossa cadeia principal teria que contemplar essa parte aqui da minha estrutura. Poderia ser como, então? Poderia ser isso aqui, ó. Poderia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou ela poderia ser em linha reta, sem problema nenhum. Contanto que a nossa ligação dupla estivesse fazendo parte da nossa cadeia principal. E o restante seria, aí no caso, ramificações. Olha outro exemplo. Chega a ser até um pouco confuso, né? Mas observem para onde está indo o traço que sai dos nossos átomos de carbono, para você não se confundir. Observe que aqui, ó, entre esses dois não existe nenhum traço. Então, eles não estão ligados um com o outro. O que você vai observar?
a maior sequência de átomos de carbono, que vai dizer qual é a tua cadeia principal. Teria outras opções? Se eu dissesse que essa cadeia aqui, nesse sentido, desculpa, é a nossa cadeia principal. Observe que nesse sentido que ele determinou, vai ter 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, certo? E nesse daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 também. Por que que essa daqui não pode ser a cadeia principal e essa pode? Vamos observar? Eu vou tirar os hidrogênios e mostrar só os átomos de carbono, como é que fica. Na primeira situação, quantas ramificações nós temos? Nós temos uma, ó, 2, 3, 4, certo? Ó, essa daqui é uma ramificação, essa daqui, esses dois aqui, é outra ramificação, esse é outro e esse é outro, nesse tipo aqui de cadeia principal. Tem 4 ramificações. Se eu determino essa linear como cadeia principal, que é o exemplo que está representado aqui embaixo, quantas ramificações eu vou ter? Eu vou ter, nesse caso aqui, 1, 2, 3 ramificações. Lembra lá? Um dos critérios é que a cadeia principal vai ser aquela que tiver a maior quantidade de ramificações. E se a gente escolher que a nossa cadeia seja isso aqui, ó. Também tem 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Por que que ela não pode ser a nossa cadeia principal? Vamos ver aqui. Se eu escolho isso aqui como nossa cadeia principal, o que acontece? Eu vou ter como ramificação esse grupo, observe que ele está todo ligado entre eles, e só um carbono se liga na cadeia principal, e esse grupo aqui como ramificações. Então, eu teria apenas 2 ramificações. Como o critério de cadeia mais ramificada, a nossa cadeia principal realmente, de fato, só pode ser essa daqui. Todas as outras possibilidades vão gerar menos ramificações para a nossa cadeia. Por isso que esta daqui é a nossa cadeia principal. Mas e aí? A gente viu o conceito de cadeia principal, viu que nela pode se ligar alguns grupos formando ramificações, mas quem são esses grupos? Como que a gente vai dar a nomenclatura na hora de identificar cada um deles nos nossos exercícios, nos nossos exemplos, nas atividades e até mesmo nas avaliações? Bom, grupos substituintes, eles são grupos orgânicos, né? Que a gente usa esse termo para designar qualquer grupo de átomos que apareça com frequência nas moléculas orgânicas. Então, aqui, quem são eles? Por exemplo, nós temos aí o grupo onde pode aparecer 2, 1, 3, 4 ou mais átomos de carbono que se liguem à cadeia principal. Esse grupo aqui, ó, nós chamamos de metil e esse etil. Observe que o grupo metil ele tem apenas um átomo de carbono. Esse traço em vermelho significa que aqui ele vai se ligar à nossa cadeia principal. O mesmo vale para esse. Esse traço em vermelho significa que ali ele vai se ligar à nossa cadeia principal. Como eu falei, eu posso ter grupos com 1, 2, 3, 4, 5, vários átomos de carbono que se liguem à nossa cadeia principal. E eu preciso identificar cada um deles na nomenclatura. Eu não posso só, por exemplo, dar o nome de uma cadeia, ela é ramificada, e eu dizer que tem um grupo substituinte, não dizer qual grupo é. Então, nós temos uma norma, não se desespere, nós temos uma norma, uma regra, para identificar esses grupos. Digamos assim, a gente dá o nome da cadeia e tem que dar o nome do grupo também. Qual é a regra? A mesma tabelinha lá que a gente utiliza, que determina os prefixos para a quantidade de carbonos, nós vamos utilizar aqui também para os nossos grupos substituintes. A única coisa que difere dos hidrocarbonetos que nós vimos é que nos grupos substituintes a gente sempre vai usar a terminação -il. Então, por exemplo, met fica metil.
et fica etil. E assim a gente vai seguir sucessivamente para cada prefixo que a gente tiver de acordo com a quantidade de carbono. Então vamos lá para a gente praticar para vocês saírem daqui craque na nomenclatura dos grupos substituintes. Bom, para nomear os grupos derivados de hidrocarbonetos saturados, monovalente, isso quer dizer que apenas um elétron lá da valência dele vai fazer ligação com a nossa cadeia carbônica, a gente deve indicar o número de átomos de carbono por meio do prefixo apropriado, que vocês já conheceram, e depois adicionar no nome o sufixo -il. Então, vai ficar o prefixo e a terminação -il. Nesse caso aqui, como eles são derivados desses nossos hidrocarbonetos saturados, ou seja, nesse caso aqui, eles não apresentam ligações duplas nem triplas, só ligações simples, esses grupos são denominados alquila. E esse -il aqui é o que vai para a nomenclatura. Então, olha só essa tabelinha. Aprendam ela, decorem ela, namorem ela, fiquem com ela na cabeça. De acordo com a quantidade de átomos de carbono, você vai estabelecer o prefixo lá da tabelinha e adicionar a terminação -il. Então, aqui, ó, esse grupo substituinte, o que seria o metano, né, o CH4, né, o metano, aqui virou o metil. Só tem um átomo de carbono, o prefixo é met e a terminação -il. Aqui, ó, CH3, CH2. Essa valência aqui vai se ligar à nossa cadeia principal. Como ele tem 2 átomos de carbono, o nome dele vai ser etil, né? Etil. Esse aqui, ó, CH3, CH2, CH2. Aqui, nós vamos ter a ligação com a nossa cadeia principal para esse grupo. Então, como ele tem 3 átomos de carbono, é próprio. O nome vai ficar propil. Esse propil, olha só a diferença, viu? Muita atenção nesse momento. Esse propil, ele vai acontecer quando a minha ligação com a cadeia principal ocorra com um carbono da extremidade. Esse ou esse. Propil. Se na minha cadeia carbônica eu tiver um grupo substituinte que apresente 3 átomos de carbono, mas a ligação que está acontecendo lá na minha cadeia é com o carbono do centro, aí é isopropil. Iso quer dizer igual, quer dizer que essas extremidades deles são iguais. Digamos aqui, ó, um exemplo genérico, ó. CH3, CH2, CH, vou botar aqui, ó, CH3, CH3. Aí vem CH2, CH3. Vamos colocar mais um CH para cada lado. Vou tirar esse aqui, presta atenção no exemplo, tá? Aqui CH3 e aqui CH3. Observe que a nossa maior sequência é essa aqui. Então, ela é a nossa cadeia principal, certo? Beleza. Quantas ramificações tem? Só uma, porque só um carbono está fazendo ligação direta com a minha cadeia principal. Então, eu só tenho uma ramificação. Essa ramificação apresenta 1, 2, 3 átomos de carbono. Aí você pode pensar, ah, é o propil. Cuidado, não é o propil em si. Porque o propil, a ligação ocorre com o carbono da extremidade. Ou ele estaria ligado a esse carbono aqui, ou a esse. E não é o caso, ele está ligado ao carbono do centro da minha cadeia. Então, eu posso dizer que isso aqui é diferente disso daqui de cima. Como as duas extremidades são iguais, a gente chama de isopropil, que significa que a minha ligação com a cadeia principal está ocorrendo no meu carbono aqui, ó, no meu carbono do centro, o meu carbono, que nesse caso é um carbono terciário, né, porque está ligado à cadeia principal. Isso é diferente do propil, viu, galera? Porque o propil, eu vou ter a minha ligação com a extremidade aqui do meu grupo.
Nós temos outros grupos substituintes, que é quando a gente tem aí eles como di ou trivalente. Todos esses aqui, eles são monovalentes, eles têm apenas uma ligação, uma valência livre para fazer ligação com a nossa cadeia. E nesse caso, aí ele vai ligar só uma vez, porque ele só tem uma ligação disponível. Esses outros grupos, eles são di e trivalente. Aí nós temos o metileno e o etilidina, que ele, nesse caso aqui, ó, ele tem 3 valências e esse 2 valências. Nós também temos grupos substituintes que aqui ocorre lá nos derivados dos aromáticos. A gente quase não utiliza, tá? Nas nossas aulas, mas nós também temos grupos substituintes que vão se ligar a outras cadeias, formando cadeias mistas, a partir dessas valências livres aí disponíveis. Mas e a nomenclatura? Como que vai ficar? Primeiro, voltamos ao início da aula. Localize a cadeia principal. A cadeia principal vai ser a maior sequência de átomos de carbono que contemple as insaturações e que faça com que a minha cadeia tenha o maior número de ramificações possíveis. Esse é o primeiro ponto. Observando qual é a cadeia principal, você vai agora identificar quem são os grupos substituintes. E aí você deve estar pensando, mas o que é isso? Ó, se existem grupos substituintes orgânicos iguais, indique a repetição deles com os prefixos di, tri, tetra, penta e etc. O que acontece aqui? Nós vimos que existe mais de um tipo de grupo substituinte. Tranquilo. Esses grupos, de acordo com a quantidade de átomos, você vai dar o nome deles com a terminação il, né? Metil, etil, propil, butil, pentil, hexil, heptil, octanil e assim vai. Octil, né? E assim vai. Tranquilo? Só que na mesma cadeia pode aparecer o mesmo grupo várias vezes, ligados às vezes ao mesmo carbono ou a carbonos diferentes, como é o exemplo que a gente está vendo aqui. Aqui, ó, galerinha, na linear é a nossa cadeia carbônica. Ela tem 5 átomos de carbono, é a nossa maior sequência. E aí a gente tem 3 ramificações, aqui e aqui ao lado. 3 ramificações, certo? O que elas têm em comum? É o mesmo grupo substituinte. Todas as 3 apresentam só um átomo de carbono. Então, é o grupo metil. Eu posso colocar só, tipo, metilpentano, digamos, genericamente? Não, não posso. Porque aí eu não estou identificando quantos grupos metis estão lá e nem em qual carbono ele está ligado. Eu tenho que identificar em qual carbono esse grupo se ligou. Então, eu vou o quê? Vou numerar a minha cadeia, observar o número do carbono onde esses grupos estão ligados e vou colocar no nome do meu composto essa informação. Vamos fazer junto para você visualizar melhor o que a professora está falando. Vamos lá. Então, olha só. Eu já determinei a minha cadeia principal e ela tem 5 átomos de carbono. Então, a gente viu que o pente é o quê? 5 átomos de carbono, né? Identifiquei a cadeia principal. E aí eu tenho que visualizar as ramificações. Estou vendo que são 3 ramificações do tipo metil. Então, no nome tem que constar essas informações. Qual é a ramificação e em que carbono ela está ligada? Observe, deixa eu apagar aqui para não ficar tão cheio de informação. Observe que eu tenho uma ramificação no carbono 2, que é essa ramificação aqui, mais uma no carbono 2, que é aqui embaixo, e uma no carbono 3, ó. Lembrando que eu estou falando da ramificação metil. Então, o que eu vou fazer? Começo com o prefixo dos átomos de carbono da cadeia principal, vai ficar lá, pente, e aí eu faço um tracinho e identifico onde estão. Posso usar assim? É interessante. Mas a IUPAC, ela vai dizer o que pra gente? Ela vai dizer para eu identificar primeiro a ramificação, dizer onde ela está e depois dar o nome da minha cadeia, que eu posso dar o nome inteiro dela
sem precisar fazer igual a gente fez lá nos alcenos. Então, olha só como é que fica bem simples para trabalhar. Aonde estão as ramificações? Eu tenho no carbono 2, 2 ramificações. E aí eu vou colocar 2, 2, por quê? Porque no carbono 2 eu não tenho só um metil, eu tenho 2 metil. Então, eu vou colocar o 2 duas vezes. E aonde está o outro metil? Está no carbono 3, aí vírgula, 3, tracinho. Quantos metils deu? 3. Para 3 eu vou colocar o prefixo tri. Então, 2,2,3, trimetil. E aí eu venho o nome da minha cadeia principal, que é um hidrocarboneto saturado. Observe que só tem ligação simples entre os átomos de carbono, com 5 átomos de carbono. Então, pentano. 2,2,3 trimetil pentano. Olha aí, essa é a nomenclatura para este cara. Com esse nome aqui, se você não tiver a estrutura e for necessário fazer essa estrutura, você vai começar fazendo a tua cadeia principal, que tem 5 átomos de carbono saturados, sua ligação simples. E aí, na tua cadeia principal, no carbono 2, tu vai colocar um grupo metil. No carbono 2, de novo, outro grupo metil. E mais um grupo metil no carbono 3. E aí, você fez a tua estrutura a partir do nome sem problema nenhum. Outra situação que pode ser considerada na nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados é quando a gente tem grupos substituintes diferentes. Quando a gente tiver mais de um tipo, aí a gente coloca em ordem alfabética. Quem é ordem alfabética? O grupo substituinte. Então, aqui, ó, nesse exemplo, eu determinei quem é a cadeia principal. É uma cadeia que apresenta 6 átomos de carbono. E então, se eu tenho ela como cadeia principal, esse cara é uma ramificação e esse cara aqui é outra ramificação. Professor, eu ainda não sei quem é quem. Bom, se essa aqui é ramificação, você vai lembrar. Um carbono é met. Como ele é o grupo substituinte, eu só adiciono a terminação il. Então, ele é o metil. Esse cara aqui, 2 carbonos, é et. Como é um grupo substituinte, eu coloco a terminação il. Então, fica etil. Então, aqui eu tenho o metil e o etil no mesmo composto. Eu já tenho a estrutura. O que eu vou fazer? Numero sempre pela extremidade mais próxima das nossas ramificações ou das nossas ligações dupla e tripla. Vou lá, veja onde ela está. Carbono 2 e carbono 3. Ordem alfabética. O E vai vir primeiro, porque ele é em ordem alfabética antes do M. Então, vai ficar o número do carbono onde está a minha ramificação etil. Então, vai ficar 3 etil. O que mais? O número do carbono onde está a outra ramificação, que é o carbono 2. Quem é a ramificação? É o metil. E aí o nome da minha cadeia, que vai ser hexano, porque tem 6 átomos de carbono e ligações simples. Então, a nomenclatura vai ficar 3-etil, 2-metil, hexano. Olha só essa outra aqui. Determina a cadeia principal e vejo meus grupos substituintes. Nomenclatura. Numero começando pela extremidade mais próxima das minhas ramificações, para dar o menor números para elas, ó. Ramificação no carbono 2 e no carbono 3, e aí faço a nomenclatura. 2-etil, 3-etil, 2-metil hexano. Observe que a gente não pode confundir a cadeia principal com cadeia carbônica. Cadeia principal, eu tenho somente os átomos que vão me fornecer a estrutura onde os demais vão ser ligados. Cadeia carbônica é todos os átomos de carbono, todos os átomos que fazem parte do meu composto. E nos alcenos, como é que a gente faz a nomenclatura dos alcenos? Determina a cadeia principal, que vai ser aquela que possui a ligação dupla. E aí o carbono, onde a ligação dupla está,
ele tem mais importância do que o carbono da ramificação. Então, aqui, nesse caso, eu sempre vou numerar pela insaturação, ou pelo carbono, da insaturação mais próxima da extremidade. Numerei, e aí eu vou dar o nome. Deixa eu apagar. Vai ficar como esse, ó. Comecei numerando por aqui. Então, as minhas ramificações estão no carbono 3 e 4. 3,4 dimetil, pente, 1-eno. Porque aqui eu tenho que identificar onde está a nossa insaturação, que está ali no carbono 1. Olha só esse outro exemplo. Numerei, tá aqui, ó, a minha insaturação. Onde está a minha ramificação? Carbono 3, vai ficar 3-metil, pente, 1-eno. Identifico onde está a minha ligação dupla. Olha esse exemplo. Nesse caso aqui, ó, a minha ligação dupla está aqui. Então, essa vai ser a minha cadeia principal. E o restante vai ser o quê? Ramificação. E aí, a ramificação nesse caso é o etil. Então, vai ficar o quê? 2-etil, porque eu vou começar a numerar daqui, ó. Então, meu carbono 2 é o que tem a ramificação. Pente, 1-eno, porque a minha ligação dupla está no carbono 1. Quando eu tiver duas ligações duplas, vou seguir o mesmo critério que a gente viu lá dos alcadienos, né? A única diferença é que agora eu vou identificar aonde está a minha ramificação também. Então, aí a gente vai ter que a cadeia principal é aonde estão as ligações duplas. A numeração sempre vai começar pela extremidade que der menor número para as ligações duplas, independente da ramificação. E aí a gente escolhe e identifica o grupo substituinte, que nesse caso aqui é o metil. Fazendo isso, eu vou ter que o nosso composto é o 2-metil, ó, 2-metil, porque a minha ramificação está no carbono 2, but 1,3 dieno. Tranquilo? Olha outro exemplo aqui, ó. Numerei a minha cadeia principal, sempre escolhendo a menor numeração para as insaturações. Identifico onde está a minha ramificação, carbono 4, dou o nome dela, a quantidade de átomos de carbono, e aí digo em quais carbonos estão as insaturações, carbono 2, carbono 5, e a terminação de eno. Aqui também, ó, numerei e venho. Quais as ramificações que eu tenho? Eu tenho o metil e o propil. Metil está aqui e propil está aqui. Entre MP, quem vem primeiro? M, então fica 4-metil, 3 propil, hexa, 1,3 dieno, porque no carbono 1 e no carbono 3 eu tenho insaturação. Os alcinos é o mesmo esqueminha que a gente aprendeu dos alcenos. A única diferença é que aqui eu vou colocar o insufixo "in". Então, por exemplo, aqui, ó, numero pela extremidade mais próxima da minha insaturação, observa, e aí vou dar o nome. Aonde estão as minhas ramificações? O carbono 4 e 5. Quem são elas? Metil. Quantos eu tenho? 2. Então, vai ficar 4,5 dimetil X, porque são 6 carbonos na cadeia principal, tracinho 2, porque a minha insaturação está no carbono 2, e a terminação ino, porque eu estou identificando que é uma insaturação do tipo tripla, é um alcino. E para a gente fechar essa parte aqui dos exemplos, nós temos aqui, ó, para efeito de nomenclatura oficial, quantos átomos de carbono há na cadeia principal do composto de fórmula? E aí ele dá a fórmula para a gente. E pergunta quantos átomos de carbono. Então, nessa questão, ele quer somente que você determine os átomos da cadeia principal, só a cadeia principal. Ah, professora, a cadeia principal é essa daqui. Pronto, acertei. Tem 5, é a letra B. E aí, o que vocês acham? É isso mesmo? Muita atenção, galerinha, porque a química, ela tem um modo de simplificar as representações, o que dificulta o entendimento. Olha só isso aqui, ó. C2H5. Significa que eu tenho
2 átomos de carbono e 5 átomos de hidrogênios ligados nesse carbono aqui. O que isso significa? Que isso aqui, ó, nada mais é que um CH2, CH3. Só que eu estou com a fórmula simplificada. Então, a minha cadeia principal, nesse caso, vai ter 6 átomos de carbono. Olha só essa representação. Se eu for fazer ela de um modo mais visível, significa que eu tenho isso aqui. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Por isso que essa é a nossa cadeia principal. E nesse caso, são 6 átomos presentes nela. Olha esse outro aqui. Ele quer que você diga qual dessas estruturas aqui pertence ao 3,5,6 trimetil, 4 propil, hepta, 2 eno. Primeiro, ele te deu a informação que a cadeia principal tem 7 átomos de carbonos. Segundo, que ela tem 3 ramificações do tipo metil e uma ramificação do tipo propil. E deu os números dos carbonos onde as ramificações se encontram. Então, nesse caso, eu tenho que determinar qual é a cadeia principal que tenha a ligação dupla também lá no segundo átomo de carbono. Olha só, na nossa alternativa A, eu teria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Não seria a nossa porque é hepta, então, ó, tá fora. E essa daqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, tem 7. Mas as ramificações aqui, ó, ele tem um propil e esse aqui é um isopropil. Então, ó, tá fora. C, essa C tá fora logo de cara porque a minha insaturação está no carbono 1. A letra E também, ó, insaturação no carbono 1. Então, ó, também tá fora. Ficou quem? A alternativa D, que é a nossa resposta correta. Se você for observar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. E aqui tem 1, 2. Esse daqui vai ser uma ramificação e esse daqui outra ramificação. E aí a gente tem as ligações duplas, deixa eu tirar isso aqui, senão fica muito confuso. As ligações duplas que ocorrem no carbono 2 e carbono 3. E aí a gente finaliza essa primeira parte da nossa aula, que, muita informação para vocês, né? Mas não tem problema não. Tem que praticar para poder aprender. Então, a gente vai fazer a revisão, vocês vão praticar na atividade, depois a gente faz a correção juntos.